hoje vamos olhar o texto bíblico para o quinto domingo de Páscoa e neste dia nós escolhemos o texto da epístola do dia como base e sugestão até para pregação. E a epístola vem da primeira carta de João, no capítulo 4, versículos 1 até 11. 1 de João 4, 1 a 11. Nós lemos o seguinte, versículo 1. Agapetoi me pantipneumati pisteuete ala dokimadzete ta pneumate, e ectuteu estin. Amados, nós temos aqui uma forma do vocativo, amados, não todo espírito crede, ou não creiais em todo espírito. Interessante aqui a construção que João utiliza com a partícula me negativa, com o imperativo presente do verbo pisteu, me pisteuete. Normalmente no Novo Testamento, quando se utiliza um negativo diante de um imperativo presente, se dá a ideia de interromper uma ação, de parar de fazer algo. No entanto, João, na sua carta, ele utiliza mais de uma vez essa construção de uma outra forma, para manifestar algo que não deve vir a acontecer jamais. Então, nesse sentido, algo que ele negue a possibilidade de ocorrer, ou que ele, digamos assim, proíbe que ocorra a qualquer tempo. Então, amados, não creiam em todo o espírito, jamais façam isso. Alá dokimadzete, mas provem. Dokimatsu é colocar um teste, colocar uma prova. Provem os espíritos e ectuteu estin, se são de Deus. Aqui eu chamo a atenção para o fato de que ele utiliza o plural, tá, pneumata, e alguém pode achar estranho que o verbo de ligação aqui, o verbo eimi, está na terceira pessoa do singular, estin. No entanto, essa é a forma do grego tratar palavras neutras no plural. Pneuma, uma palavra neutra, então tá pneumata, o plural, sempre anda com o verbo no singular, na terceira pessoa do singular. Então, amados, não creiam em todo espírito, mas provem os espíritos se são de Deus. Hoti poloi pseudoprofetai excelelitasin eiston cosmon. Porque muitos falsos profetas saíram, que nós temos uma forma do perfeito do verbo exerchomai, excelelitasin, saíram para o mundo. Aqui a gente pode observar o seguinte, primeiramente, que quando João fala de provar os espíritos, a pergunta imediatamente vem a que ele se refere quando fala em espíritos. Na segunda parte do versículo ele menciona falsos profetas, ele introduz isso com a conjunção hoti, porque, explicativa. Em outras palavras, quando ele fala de espíritos que vêm, está ligado à profecia, ou seja, está ligado à proclamação. E ele vai dizer que nem todas as proclamações que existem de fato são de Deus, têm origem em Deus. E isso porque há falsos profetas. O próprio João já havia falado sobre isso anteriormente na carta, no capítulo 2, quando ele falava, naquela ocasião ele usou inclusive o termo que vai repetir depois no texto, anticristo, que por trás disso está o espírito do anticristo. Então, muitos falsos profetas têm saído para o mundo. É interessante que João vai usar o termo falso profeta apenas aqui nas suas cartas, e mesmo no seu evangelho jamais ele utiliza esse termo, pseudoprofeta, mas ele é utilizado no livro de Apocalipse, pelo menos em 3 locais, após o capítulo 16, depois o capítulo 19 e o capítulo 20 em Apocalipse, e lá o falso profeta, como é chamado, lá no singular, ele é aquele que é apresentado em Apocalipse 13 como o segundo monstro, a segunda besta, aquele que se veste como se fosse um cordeiro, mas ao falar denuncia pela sua voz que a sua origem é o dragão. Então o falso profeta, para João, ele tem uma origem diabólica. A mensagem dele denuncia isso e por isso não se deve crer nesse espírito veiculado pela pregação do falso profeta. Uma última observação ainda, o uso do verbo por João aqui, exerchomai, no tempo perfeito, é um tempo predileto de João, ele utiliza mais do que outros autores do Novo Testamento,
mas isso não significa necessariamente que devamos perder de vista o sentido básico do tempo perfeito, que dá a ideia do resultado de algo, alguma coisa que aconteceu no passado, cujo resultado está agora aqui no presente. Então, nesse sentido, quando ele diz muitos falsos profetas vieram para o mundo, a ideia que João quer colocar aqui diante dos seus leitores é que esses falsos profetas vieram e estão aí. Então é uma realidade presente na vida da igreja de João e por isso o alerta que ele faz aqui na carta. Versículo 2, En tuto gnoscete to pneuma tuteu. Nisto vocês conhecem o Espírito de Deus. Pan pneuma ho homologei Iesun Christon en sarki elelitota ec tuteu estin. Nisto vocês conhecem o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa, homologuei, usado no presente do indicativo, ou seja, da ideia de uma ação continuada, um espírito que está confessando Jesus Cristo em carne vindo. Elelitota é um particípio perfeito do verbo erchomai. Novamente, aqui podemos lembrar o sentido do tempo perfeito. Ao dizer Jesus Cristo vindo em carne, ele está falando naturalmente da encarnação real de Jesus, o fato de Jesus ser verdadeiramente um ser humano, a sua humanação concreta, ele está querendo lembrar que isso é uma realidade presente, ou seja, Jesus não apenas encarnou, se tornou gente, mas ele é carne e osso, ele é verdadeiramente um ser humano, e isso de maneira nenhuma nega ser ele o Filho de Deus. Mas João aqui utiliza isso, então, como um princípio para a verdadeira confissão espiritual. O verdadeiro Espírito de Deus confessa que Jesus Cristo veio em carne, que ele é verdadeiramente humano. Este, diz João, é de Deus. Por aqui nós já notamos que a controvérsia que João provavelmente estava combatendo aqui, se nós podemos fazer essa leitura daquilo que poderia estar acontecendo e João estaria respondendo a isto, é que havia uma negação da verdadeira encarnação de Jesus. Nós sabemos pela história que, especialmente mais tarde, um movimento chamado docetismo vai propor isso, que Jesus não era verdadeiramente carne. Ou então outros movimentos, como o gnosticismo, que também virão mais tarde, vão, de uma certa maneira, desvalorizar a natureza humana de Jesus. Já vemos que aqui no tempo do apóstolo João, por volta do ano 90 da era cristã, possivelmente já havia esse tipo de controvérsia, inclusive invadindo a igreja. Versículo 3. Kai pan pneuma home homologei ton Iesun, ec tuteu uc estin. E todo espírito que não confessa a Jesus não é de Deus. Algumas variantes textuais aqui, inclusive, incluem novamente aqui, depois de Jesus, vindo em carne. Mas, naturalmente, não há necessidade disso, subentende-se que é disso que ele está falando. Então, todo espírito que não está confessando a verdadeira encarnação de Jesus, este Jesus, verdadeiro homem, não é de Deus. Kai tuto estin tu antichristu. E isto, ou este, falando de espírito, é o do anticristo, ou seja, é o espírito do anticristo. Ao negar-se a verdadeira encarnação de Jesus, está em ação o anticristo. Ho akekoate hoti erchetai, o qual vocês ouviram que vem. Kaininen to cosmo estin ede, e agora já está no mundo. Então João aqui, nesse primeiro parágrafo aqui do texto, ele coloca diante dos seus leitores um critério para examinar pregações que havia na época, talvez até por pregadores itinerantes, e que se anunciavam como profetas, que traziam uma mensagem espiritual. E o primeiro critério que João estabelece, então, é este, o da verdadeira encarnação de Jesus. A confissão de fé que reconhece que Jesus, verdadeiro Filho de Deus,
é também verdadeiro homem. E a importância disso, nós ainda queremos comentar mais adiante, mas é bastante significativa também para essa época do ano em que estamos agora trabalhando, na época pós-Páscoa. Este é o 5º domingo de Páscoa. Continuando o texto, versículo 4, Himeis ek tu teu este teknia. Vocês são de Deus, filhinhos. Kai neni kekate autus. E vocês venceram-nos. Nikau, o verbo vencer, aqui é usado novamente no tempo perfeito, ou seja, essa vitória ela é completa, essa vitória ela mostra seu resultado hoje. Naturalmente que o tema da vitória é um tema bastante querido para João, ele vai aparecer mais nesta epístola. Também é um tema que João desenvolve em alguns momentos lá no livro de Apocalipse. Ao final de cada uma das 7 cartas às igrejas, lá no Apocalipse, sempre há uma palavra de Jesus ao vencedor. E aquele contexto de Apocalipse também nos ajuda a iluminar a ideia da vitória neste texto. A vitória, naturalmente, é daqueles que estão com Cristo, que é o verdadeiro vitorioso contra as forças do mal. Aqui ele diz, vocês os venceram. Autus, o pronome pessoal, venceram a quem? Bem, provavelmente aqui nós devemos voltar lá para o versículo 1, os falsos profetas. Então, vocês venceram os falsos profetas. Hot meidson estin ho en himin e ho en to cosmo. Porque aquele que está em vocês é maior do que o que está no mundo. Versículo 5, autoi ek tu cosmo eisin. Eles são do mundo. Note-se aqui o uso do pronome pessoal autoi. Normalmente o grego não precisaria usar o pronome da terceira pessoa, ou mesmo da primeira e segunda pessoas, no caso nominativo. Quando o faz, ele o faz enfaticamente. Algo do tipo assim, eles mesmos, eles próprios de quem eu estou falando, eles são do mundo. E aí continua, diatuto ectu cosmo lalucin. Por causa disto, eles falaram, ou falam, aqui nós temos um tempo presente, lalucin, eles falam do mundo, a partir do mundo. Kai ho cosmos auton acue, e o mundo os ouve. Nós sabemos que o termo cosmos em João, já no seu evangelho e também nas cartas, ele tem normalmente uma conotação negativa. O cosmos é uma referência ao mundo, às pessoas do mundo, na sua característica contrária a Deus e à sua vontade. Apesar disso, nós lembramos que no Evangelho, Jesus afirma que Deus amou o mundo e deu seu Filho. Esse mundo que é seu inimigo é amado por Deus. Mas os falsos profetas, ele diz aqui, eles são tipicamente do mundo, ou seja, aquilo que eles trazem não é algo que vem de cima, mas vem do próprio mundo. E por isso o mundo os ouve, diz João. Versículo 6, Remeis ek tu teu esmen. E nós somos de Deus. Hognos con ton teon acue hemon. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Hos uk estin ek tu teu uk acue hemon. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Ek tutu gnos comen top pneuma tes aleteias kai top pneuma tes planes. Disto nós conhecemos. Poderíamos talvez até dizer aqui, nisto nós identificamos o espírito da verdade e o espírito do erro. Note-se que aqui João, por assim dizer, coloca um segundo aspecto, um segundo critério para reconhecer o Espírito de Deus agindo no mundo. Ele diz, os falsos profetas, eles trazem uma mensagem que vem do mundo e é uma mensagem que é agradável ao mundo. É uma mensagem contrária à revelação de Deus em Cristo. Por outro lado, ele coloca aqui a primeira pessoa do plural, colocando-se então ele próprio, João, e aqueles que com ele proclamam a verdade, e ele vai dizer que aqueles que conhecem a Deus ouvem aquilo que ele, João, e os verdadeiros apóstolos e pregadores do Evangelho estão anunciando. Então, onde é que se encontra aqui o espírito da verdade, como diz João? Na palavra apostólica, na palavra que vem dos apóstolos de Cristo e, portanto, que vem do próprio Cristo.
Versículo 7, agapetoi, agapomen, alelos. Amados, novamente aqui temos um vocativo, amemos uns aos outros. Agapomen, aqui é a forma do presente do subjuntivo. Amemos uns aos outros, hoti ho he agape ek tuteu estin, porque o amor é de Deus. O amor vem de Deus, o amor tem origem em Deus. Temos aqui a preposição ek, que dá essa ideia de fonte, de origem. Kaipas ho agapon ek tuteu gegenetai. E todo aquele que ama é gerado, ou foi gerado, ou mesmo nasceu de Deus. Kai gnoskei tonteon. E conhece a Deus. Observação aqui sobre a forma verbal gegenetai. Temos aqui mais uma vez uma forma do perfeito do indicativo, nesse caso aqui na voz passiva do verbo genao. Genao na voz ativa significa gerar, por isso a tradução poderia ser foi gerado ou é gerado. Mas a voz passiva naturalmente significa nascer. Então, todo aquele que ama a Deus, nasceu de Deus, foi gerado por Deus. Lembrando novamente o sentido do perfeito, ele focaliza o resultado completo. Em outras palavras, ele diz, aquele que ama, ele é filho de Deus e conhece a Deus. Aqui nós vamos notar mais um critério que João dá dentro do seu contexto, para os seus leitores, do que é a verdadeira fé. E aqui ele menciona o amor. E mais adiante nós queremos fazer um breve comentário sobre como isso é significativo naquele contexto de João e naturalmente também em qualquer tempo, qualquer lugar. Versículo 8, Home agapon uk egnotonteon. Aquele que não ama, não conheceu a Deus. Aqui temos egno, que é uma forma do auristo, do verbo gnosko. Gnosko, conhecer, muitas vezes dá essa ideia de um conhecimento não apenas intelectual, mas um conhecimento que envolve confiança, que envolve afeto. Aquele que não ama, não conheceu a Deus. Hoti hoteos agapestin, porque Deus é amor. Um texto bastante importante, conhecido, que diz Deus ser o próprio amor. Em outras palavras, não há verdadeiro amor fora de Deus. Ele é a fonte de todo o amor e os seus filhos são identificados pelo amor que vem dele. Versículo 9, En tuto efanerote reagape tuteu enhemin. Nisto se manifestou. Faneró, o verbo manifestar, que dá a ideia de algo que se torna visível, perceptível. Aqui nós temos uma forma do auristo na voz passiva, auristo indicativo. Então, nisto se manifestou o amor de Deus em nós. Hotiton hion autu ton monogene apestalken hoteos. Que, ou aqui poderia se colocar até dois pontos, um discurso direto, o filho dele, o unigênito, Deus enviou. Ou colocando na ordem correta aqui, ou melhor, Deus enviou o seu filho unigênito. Então, nisto se manifestou o amor de Deus em nós. No fato de Deus ter enviado o seu filho unigênito. Eiston cosmo, para o mundo. Hina dzesomen diautu, a fim de que nós vivamos por meio dele. Dzesomen, nós temos uma forma aqui do auristo do subjuntivo, do verbo dzao, viver. Viver, o verbo dzao normalmente dá a ideia de uma vida que vai além dos limites desta vida, uma vida plena, uma vida como dádiva divina. Então, o amor de Deus se manifestou nisso, diz o João aqui nesse texto. O fato de Deus ter enviado o Filho dele ao mundo e com o propósito de gerar vida, de dar vida, ou seja, de ter filhos dele neste mundo por meio deste seu Filho Jesus Cristo. Esse é um texto importante também nos aproxima bastante lá do famoso João 3,16, Deus amou o mundo deste jeito, deu o seu Filho. O amor de Deus ele está centralizado, cristalizado, está demonstrado claramente, está marcado pela vinda de Jesus Cristo. Não dá para a gente conhecer o amor de Deus fora de Jesus, fora da sua encarnação e da sua manifestação, portanto, e da sua obra. 10. En tuto estin reagape. O amor está nisto. Hoti remeis egapecamen tonteon. Não que nós amamos a Deus. Al hoti autos egapesen remos. Mas que ele próprio,
aqui novamente o pronome pessoal autós, usado de forma enfática, ele mesmo, Deus, nos amou. Kai apestelenton huionautu, e enviou o seu filho, hilasmon periton hamartion hemon, propiciação pelos nossos pecados. O termo hilasmon é um termo importante teologicamente. João, no primeiro capítulo, vai usar o termo hilasterion, propiciação. Isso nos remete para uma visão lá do Antigo Testamento, com a Arca da Aliança, ali onde era respingado o sangue de um animal no dia da expiação, e sobre a arca havia aquela tampa que é chamado de caporet e traduzido para o grego como hilasterion. Aquela tampa da Arca da Aliança, onde era respingado o sangue do animal, que cobre os 10 mandamentos que estão lá dentro da arca, é uma forma muito concreta de mostrar a misericórdia e a graça de Deus pelo derramamento de sangue para cobrir os pecados do mundo. Então, nesse sentido, aqui está o amor, diz João, no fato de que Deus enviou o seu Filho para ele ser a propiciação, para ele cobrir os nossos pecados, para Deus não levar em conta mais os nossos pecados. Isso, de fato, é o amor. E aqui, naturalmente, quando vimos o termo hilasmon, propiciação, temos que lembrar, inevitavelmente, da obra vicária, da obra sacrificial e substitutiva de Jesus Cristo. Esse termo é um termo usado exatamente para sacrifício. O texto conclui, versículo 11, agapetoi ei hutos hoteos egapesen rimas, amados, se assim Deus nos amou, kai rimeis opheilomen alelos agapan, também nós devemos uns aos outros amar. Aqui novamente, então, o princípio do amor. Concluindo aqui a nossa abordagem desse texto para o 5º domingo da Páscoa, talvez se possa perguntar, esse texto que enfatiza tanto a encarnação de Jesus, em que sentido ele é significativo para um período da Páscoa que estamos vivendo? E, naturalmente, o motivo aqui é bastante claro. A encarnação, ela é absolutamente fundamental para que haja a Sexta-feira Santa. Sem a verdadeira encarnação de Jesus, sem o fato de ele ser verdadeiro homem, também não há sua morte. E não havendo morte, não há propiciação pelos pecados. E, nesse sentido, a Páscoa seria tão somente uma representação totalmente vazia de algo que não aconteceu. João insiste tanto na encarnação de Jesus como um dos grandes critérios e fundamental critério para identificar-se a proclamação da fé verdadeira. Essa verdadeira encarnação de Jesus, que João insiste tanto no começo do texto, ela é fundamental, como disse, para a afirmação da realidade da morte de Jesus e da sua ressurreição. Mas não só isso. A verdadeira encarnação de Jesus vem nos mostrar que Deus, se fazendo homem, manifestou amor pela humanidade perdida e condenada. A encarnação de Jesus não é tão somente um evento histórico, mas é um evento concreto de manifestação do amor de Deus. Além disso, a encarnação de Cristo, o fato dele ser verdadeiro homem, tem óbvias implicações para uma compreensão correta da Santa Ceia, do verdadeiro corpo e sangue de Cristo que é dado, que é entregue e é recebido pelos crentes ao celebrarem esta ceia do Senhor para perdão de pecados e fortalecimento na fé. O outro critério importante que João coloca para os seus leitores, para que eles identifiquem a verdadeira mensagem, a mensagem do Espírito de Deus em relação a mensagens de falsos profetas, é o amor. Uma clareza correta quanto ao que é amor. O amor tem sua fonte em Deus e tem implicações na vida dos cristãos. Isso num contexto em que João vivia, em que, ao que parece, havia grupos que pretendiam ter conhecimentos superiores e talvez até por causa disso desprezassem o seu próximo. E João vai dizer, olha, a verdadeira fé não vai se manifestar
nesse tipo de sabedoria arrogante, mas se manifesta na concretude da vida de Jesus Cristo, verdadeiro homem, da sua obra concreta de morte e ressurreição, no amor de Deus manifestado nisso, no amor que agora também é refletido na vida dos cristãos.